abençoado ali. Às vezes, quando venho para cá, que sempre estou vindo ao Brasil ministrar a palavra de Deus aos congressos, e vejo 5, 6 mil mulheres, dá vontade de pegar a mala e correr para cá. Mas Jesus disse que ainda não é tempo de eu levantar meus pés daquele lugar. E estou em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro. Amém. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. E a vitória é nossa. Antes que eu esqueça, eu preciso dar esse recado. Se você quiser encomendar esses vestidos para a igreja, www.elianagarcia.com.br. Toda a ferramenta preparada contra mim não. Fale para sua irmã da direita, depois fale para a da esquerda. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará. Não prosperará. Nenhuma ferramenta preparada para o povo de Deus prosperará, diz o Senhor. Repita comigo: agindo Deus, quem impedirá? 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 Aplaude ao Senhor. Nada poderá impedir o agir de Deus. Irmãos, quando eu estava para vir para cá, eu vim no dia 22, um pastor chegou comigo e falou assim para mim: quando a irmã chegar lá naquele congresso, a irmã vai pregar de azul. Eu falei: mas eu não tenho vestido azul, só tenho azul claro. É azul claro? Ou é azul da cor de Israel? Ou é azul marinho? São tantos tons de azul. Ele disse: quando a irmã colocar o olho no vestido, a irmã vai sentir, o Espírito Santo vai testificar: é esse que eu vou pregar. E quando a irmã chegou com esse vestido, que eu olhei, eu pensei: é este que eu vou pregar. Eu estou muito emocionada, porque a cada dia Deus me prova a sua fidelidade. Quantos concordam que Deus é fiel? Dá um brado de glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui servindo ao Senhor desde os meus 11 anos, porque Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Minha mãe com 5 filhos e meu pai estava para morrer com 2 cirurgias mal sucedidas. E entrou na nossa casa um primo distante, primo de segundo, e minha mãe estava chorando muito, porque o médico já tinha desenganado meu pai. E ele chegou, ele era crente, crente fruto, crente figo. E nesta noite Jesus está debaixo da nossa figueira e está perguntando para mim e para você: você é crente figo ou você é crente folha? E ele disse: por que você está chorando? Ela disse: porque eu tenho 5 filhos, 3 irmãos maiores,
2 meninas e meu marido está para morrer. O crente figo, o crente fruto, ele nunca perde uma oportunidade de falar do poder de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quantos crentes figo nós temos nesta noite? Crente fruto. Porque nós temos que sair esta noite daqui com a nossa identidade espiritual. Ou eu sou crente fruto, ou sou crente folha. Só aparência, só engano, só mentira, só vaidade e nada de fruto. E aquele homem disse: por que você não faz um voto de servir a Deus como os crentes servem? E mandou minha mãe trazer a Bíblia. E disse para ela: abre Mateus 6 e 6. Digam comigo, Mateus 6 e 6. Mateus 6 e 6. Mais uma vez. Mateus 6 e 6. Outra vez. Mateus 6 e 6. 6 e 6. Este foi o lema da minha mãe e é o lema de toda mulher vencedora e vitoriosa. Toda crente fruto decore salteado o que está escrito em Mateus 6 e 6, porque é ele que tem feito a diferença na minha vida e eu sei que na sua vida também. O que é que diz em Mateus 6 e 6? Foi Jesus que ensinou: tu quando orares, tu quando fores fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta, e tu ali dentro do quarto, com a porta, isso fala de intimidade com Deus. Tu orarás ao teu Pai Celestial, e o teu Pai Celestial que te vê em secreto, dentro do quarto, com a porta fechada, ele te ouvirá e te responderá. Pode aplaudir o Senhor. Uma chave do reino é esta: quando estiver em apuros, quando estiver no paredão sem saída, você tem uma chave que abre uma porta no trono de Deus, a porta da oração. Amém? E a minha mãe votou um voto e disse: Deus, se tu restaurares a saúde do meu esposo, eu vou te servir como esses crentes te servem. No outro dia meu pai estava completamente curado, restaurado, para a glória de Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preparei um estudo muito maravilhoso sobre o fruto, mas o Espírito Santo está me trazendo à mente coisas lindas. Eu tenho um casal de netos de 7, 8 anos e mais uma netinha de 2 anos, quase 2 anos. E a minha neta, a Júlia Maria, quando ela tinha 4 anos, na semana do Natal, eu não sei por que eu estou lembrando disso, mas eu não posso ir embora sem dizer para você que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, que Ele é o advogado das causas esquecidas, das causas perdidas. Quantos concordam? Dê glória a Deus. Não cesse de glorificar o nome do Senhor. Eu penso que estou falando a um povo pentecostal. Amém? Glória a Jesus. Minha filha abordou o carro bem na porta de casa, a casa bem recuada da avenida, isso lá na América. Ela tinha dado, a menina tinha menos de 4 anos, 3 anos.
E ela tinha dado um banho, era 8 horas da noite. Ela tinha tomado o seu prato de sopa, estava atrás sentadinha e dormiu. E como a minha filha veio em casa muito rápido, buscar umas correspondências, eu disse: já leva um pouco dessa sopa, desse caldo de costela que eu fiz com legumes para o seu esposo. E conversei ali um pouquinho. Quando ela abre a porta, ela deixou a menina dentro do carro com a luz baixa, a máquina funcionando, porque ela só veio entrar e sair. O outro garoto maior, meu neto, estava acordado e entrou para casa. Quando a minha filha volta para abrir a porta e pegar o carro e voltar para a casa dela, qual foi a surpresa? O carro não estava. E a preocupação foi que a bebê de quase 3 anos estava ali dentro, dormindo. Irmãos, foi um susto tão grande. Eu fiquei em estado de choque. Meu esposo estava vindo de uma loja com o filho, e só estava eu e ela. Ela imediatamente liga para a polícia. E daqui a pouco, não levou muito tempo, a minha casa à frente, era uma esquina, e a outra esquina estava repleto da polícia americana. E a polícia que usa aqueles cachorros também chegou com muitos cachorros. E eles fecharam todas as saídas e entradas de 12 quadras para ver se pegava o assaltante que tinha roubado o carro com a minha neta dentro. Aleluia! Irmãos, daqui a pouco já estava a TV com o holofote para frente da minha casa. E entrou um policial já com a internet e já começou a dar ocorrência. E já estava passando na televisão, no jornal, o ocorrido. E eu não falei para os irmãos da igreja, para amigos, ninguém, para não deixar ninguém em pânico, era de noite. Eu falei: eles vão vir tudo para cá. Então eu fiquei quieta, pensando que ninguém sabia. Já estava todo mundo em casa escutando e já ligando. E eu fiquei no estado de choque, que eu não sabia o que é que eu ia fazer. Eu não falo inglês assim fluentemente, falo um pouquinho só para o gasto. Então, meu filho chegou e disse: mãe, não dá entrevista para ninguém, não fale nada, para não dar desencontro de informação. A mãe vai lá para dentro, fica tranquila lá. E o pai também não vai falar, vai falar muito pouco, não vai falar coisa errada, vai complicar o negócio. Se não souber falar, vai complicar para nós, vai sobrar para a gente. Porque ela não poderia ter deixado a menina dentro do carro nem 1 minuto. O certo era acordar a menina e levar a menina, mas era tão pouco tempo. E ela colocou o carro tão na porta de casa, e ela achou que era muito rápido. E aconteceu isso. E eu fui para o quarto de serviço, onde está a máquina de lavar, a máquina de secar. E eu pensei: meu Deus, o que é que eu posso fazer? Então eu me lembrei de uma amiga que eu tenho lá, agora faleceu. E era minha amiga de oração. Todos os dias nós oramos no celular. Essas dobradinhas de oração são maravilhosas. A Bíblia fala que Paulo e Silas foi uma dobradinha espetacular. Ruth e Noemi foi outra dobradinha. E tantas dobradinhas na Bíblia. E Jesus disse que essas dobradinhas é de Deus. Que Ele gosta dessas dobradinhas não de fofoca, mas de oração. Dobradinha de oração. E aquela irmã, todos os dias nós orávamos, às vezes até 2 vezes ao dia. E eu lembrei dela. E Deus tinha me tocado uns dias, logo que eu mudei para aquela casa. Eu não ensino isso para ninguém, não aprendi com ninguém, foi algo que Deus me deu. Eu enchia, muitas vezes eu fiz isso por alguns dias, um galão de água, desses galões de água mineral, e eu furei a tampa daquele galão, coloquei uns pingos de óleo de unção. A Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. A unção despedaça, tritura, quebra qualquer jugo. Jugo é aquela madeira que põe na junta de boi. O jugo limita, o jugo pesa, o jugo cansa, o jugo enfada.
O jugo impede de você correr sua carreira. E Satanás ama colocar, lançar jugo sobre nós, para nos limitar também. E ele procura a todo momento colocar jugo. Mas a palavra de Deus diz que a unção do Espírito Santo, ela veio para despedaçar o jugo de Satanás. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu liguei para aquela irmã e falei: irmã, eu fui com muito cuidado, porque é uma irmã que sofreu muito de depressão antes de aceitar Jesus. Chegou a tentar suicídio. Uma vida muito triste. Eles foram presidente da maçonaria em São Paulo e mudaram para Boston. E aquela mulher sofreu demais, porque o esposo dela tinha toda uma riqueza na Bahia e vendeu tudo e colocou no banco. E foi na época do Collor, quando o Collor foi e tirou todas as poupanças. O homem dormiu rico e acordou pobre. E essa irmã foi para Boston nessa situação. Lá veio uma depressão tão grande. E ela então foi se medicar com uma médica presbiteriana. E essa médica presbiteriana ensinou para ela, porque a médica era uma crente figo, crente fruto, que não se envergonha e dá testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você é figo ou você é folha? O figo não se envergonha de dizer que Jesus tem solução. Mas o folha não tem coragem de falar nada. O crente figueira dá figo para alimentar, mas o crente folha só dá sombra para descansar. Folha fala de conforto, de descanso. Mas Jesus falou: dá-lhe voz de comer. Temos que ser crente figo. Quantos podem bater no peito e dizer: eu sou crente figo? Eu louvo a Deus por este tema. Esse tema maravilhoso. Vamos descobrir nossa identidade, se somos crente figo, fruto, ou se somos somente folha, só ocupando espaço e fazendo sombra e nada mais. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. E a Bíblia diz que o machado já está posto à raiz do tronco da árvore. Figueira que não dá fruto só serve para ser queimada. Diga comigo: o machado não vai cortar a minha raiz, o meu tronco, porque eu sou crente fruto. A Bíblia diz: nisto é glorificado meu Pai. Jesus falou: nisto é glorificado meu Pai, que vós deis muito fruto. Deus tem uma expectativa quanto a você e eu. Ele nos fez figueira. A figueira é a única árvore do jardim do Éden que aparece o nome. Lá no jardim do Éden aparece a figueira, quando o homem pecou e procurou folhas para se cobrir. E Deus disse: não, para uma nudez espiritual, uma roupa especial. E Deus então matou um animal e com a pele cobriu a nudez de Adão e Eva. Amém? É a primeira vez que aparece figueira. E daí para frente vai aparecendo muitas figueiras. A figueira fala de muita coisa linda. A figueira fala de paz. A figueira fala de saúde. A figueira fala de arrebatamento. Aleluia, glorifica o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz glorificando a Deus. Levante os seus braços. Isto é glorificado meu Pai, que tens muito fruto. Deus tem uma expectativa quando salvou você. Deus dá orvalho, dá chuva, dá terra boa para as árvores nascerem, florescerem e frutificarem. Nós somos árvores do Senhor, plantação do Senhor. O Senhor nos deu salvação